Você está vendo este vídeo porque algo profundo está prestes a se revelar sobre a natureza da sua percepção. Não é coincidência. O fato de você estar aqui, neste momento exato, significa que sua consciência está pronta para atravessar o portal que separa a ilusão confortável da verdade perturbadora. E essa verdade é simples, mas revolucionária. A realidade que você vê, toca, sente e experimenta não existe da forma que você acredita. Seu cérebro está fabricando cada segundo da sua experiência, e você tem vivido dentro de uma alucinação controlada desde o dia em que nasceu. Tudo o que você chama de realidade é, na verdade, uma construção neural. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, seu cérebro está interpretando sinais elétricos, preenchendo lacunas massivas de informação, inventando detalhes que não estão lá e criando uma narrativa coerente do caos. A luz que entra pelos seus olhos não é visão. Os sons que vibram no seu tímpano não são audição. São apenas dados brutos, sem significado, até que seu cérebro os transforme em uma experiência. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca compreende. Essa transformação não é passiva. Seu cérebro não está simplesmente recebendo a realidade. Ele está ativamente construindo-a, segundo a segundo, baseado em suas crenças, expectativas e experiências passadas. Pense nisso por um momento. Você acredita que está vendo o mundo como ele realmente é. Você confia nos seus sentidos. Mas a neurociência moderna provou algo extraordinário. Você não está experimentando a realidade objetiva. Você está experimentando a interpretação do seu cérebro sobre a realidade. E essa interpretação é profundamente subjetiva, altamente editada e surpreendentemente limitada. Seus olhos captam apenas uma fração minúscula do espectro eletromagnético. Seus ouvidos percebem apenas uma pequena faixa de frequências sonoras. Seu cérebro processa apenas uma quantidade infinitesimal dos dados sensoriais disponíveis a cada instante. O resto é descartado, ignorado, filtrado antes mesmo de chegar à sua consciência. Agora, aqui está onde isso se torna verdadeiramente revolucionário. Se seu cérebro está construindo sua realidade, isso significa que a realidade que você experimenta não é fixa, não é objetiva, não é a mesma para todas as pessoas. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar, no mesmo momento, e experimentar realidades completamente diferentes. Por quê? Porque seus cérebros estão usando programações diferentes, filtros diferentes, expectativas diferentes para construir suas experiências. Isso não é filosofia, isso não é metafísica, isso é neurociência pura. E as implicações disso são absolutamente transformadoras para tudo o que você acredita sobre manifestação, livre-arbítrio e a natureza da sua existência. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem questionar a autenticidade da sua percepção. Elas assumem que o que veem é real, que o que experimentam é verdadeiro, que a realidade é algo externo que está acontecendo para elas. Mas você não é mais parte da maioria. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que há mais. E há muito mais. Porque quando você compreende que seu cérebro está fabricando sua realidade, você também compreende algo extraordinário. Você pode mudar a programação. Você pode alterar os filtros. Você pode reprogramar a forma como seu cérebro constrói sua experiência. E quando você faz isso, a própria realidade que você experimenta começa a mudar. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo dentro do seu crânio neste momento. Seus olhos não são câmeras. Eles não capturam imagens da realidade. Em vez disso, eles detectam padrões de luz e escuridão e enviam esses padrões como sinais elétricos através do nervo óptico até o córtex visual. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esses sinais são incompletos, fragmentados, cheios de lacunas. Seu cérebro recebe esse quebra-cabeça incompleto e então faz algo extraordinário. Ele usa suas memórias,
suas expectativas, seu conhecimento prévio e até suas emoções para preencher as peças que faltam. Ele literalmente inventa partes da imagem que você acredita estar vendo. Ele cria detalhes que não existem nos dados sensoriais. E ele faz isso tão perfeitamente, tão instantaneamente, que você nunca percebe que está acontecendo. Isso é chamado de predição preditiva na neurociência. Seu cérebro não está esperando para ver o que está lá fora. Ele está constantemente fazendo previsões sobre o que deveria estar lá fora, baseado em suas experiências passadas. E então, ele compara essas previsões com os dados sensoriais que chegam. Se a previsão estiver próxima o suficiente, seu cérebro simplesmente aceita a previsão como realidade. Ele nem se preocupa em processar completamente os dados reais. Por quê? Porque é mais eficiente. Porque economiza energia. Porque na maior parte do tempo, suas previsões estão corretas o suficiente para mantê-lo vivo e funcionando. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Se suas previsões estão erradas, se suas expectativas estão limitadas, se suas crenças são restritivas, então a realidade que você experimenta também será limitada e restritiva. Não porque a realidade em si é limitada, mas porque seu cérebro está construindo uma versão limitada dela para você. Este é o momento em que você precisa tomar um respiro e permitir que isso penetre. Você não está preso na realidade que está experimentando. Você está preso na interpretação que seu cérebro está fazendo da realidade. E essa interpretação pode ser mudada. Isso significa que as oportunidades que você não está vendo, as sincronicidades que você está perdendo, as possibilidades que parecem invisíveis para você, elas podem estar bem aí, na sua frente. Mas seu cérebro as está filtrando porque elas não correspondem às suas previsões, às suas expectativas, ao modelo de realidade que você programou nele ao longo da sua vida. Agora, deixe-me levar isso ainda mais fundo. Seu cérebro não está apenas construindo sua visão, ele está construindo todas as suas experiências sensoriais. O som que você ouve é uma interpretação de vibrações no ar. O cheiro que você percebe é uma interpretação de moléculas químicas. A sensação de solidez quando você toca algo é uma interpretação de forças eletromagnéticas repelindo os elétrons da sua pele dos elétrons do objeto. Na verdade, você nunca tocou nada na sua vida. Você experimentou a interpretação do seu cérebro da repulsão eletromagnética. Tudo é mediado, tudo é interpretado, tudo é construído, e a pessoa que está construindo é você. Ou mais precisamente, é o sistema de crenças, expectativas e programações que você carrega no seu cérebro. Aqui está onde isso se conecta com a física quântica da consciência. No nível quântico, as partículas existem em um estado de superposição, múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, até que são observadas. O ato de observação colapsa a função de onda e a partícula se manifesta em um estado específico. Seu cérebro está fazendo algo notavelmente similar. A realidade existe em um campo de possibilidades infinitas, mas seu cérebro, através dos seus filtros, crenças e expectativas, está colapsando essas possibilidades em uma experiência específica. Você não está experimentando toda a realidade. Você está experimentando a versão da realidade que seu cérebro decidiu mostrar para você. E essa decisão não é consciente. Ela está acontecendo em níveis profundos, automáticos, subconscientes, baseados em padrões que foram programados ao longo de anos, décadas, talvez até gerações. A pergunta que deveria estar queimando dentro de você agora é esta: se eu não estou experimentando a realidade objetiva, se meu cérebro está construindo minha experiência, então quem sou eu realmente? Você não é a pessoa que você acredita ser. Você não é suas experiências passadas. Você não é a narrativa que seu cérebro construiu sobre quem você é. Você é o observador. Você é a consciência que está ciente de que tudo isso está acontecendo. E quando você se identifica como o observador,
Em vez de se identificar com a ilusão que está sendo observada, tudo muda, porque o observador não está preso às limitações da percepção. O observador pode mudar a forma como observa. E quando a forma como você observa muda, a realidade que seu cérebro constrói para você também muda. Agora, deixe-me abordar o elefante na sala. Sua mente provavelmente está gerando uma dúzia de razões pelas quais isso não pode ser verdade. Ela está dizendo que a realidade é sólida, objetiva, compartilhada. Ela está dizendo que você não pode simplesmente mudar sua percepção e esperar que a realidade mude. Mas essa resistência, essa voz, é exatamente a programação que está mantendo você preso. É o sistema de crenças limitado que seu cérebro está usando para construir uma realidade limitada. E aqui está o que menos de 1% das pessoas compreendem. A resistência não é sua. É a estrutura antiga defendendo-se contra a mudança. É o padrão neural antigo lutando pela sobrevivência. E quando você reconhece isso, quando você vê a resistência pelo que ela realmente é, ela perde seu poder sobre você. Se você ressoou com o que foi compartilhado até agora, se algo dentro de você reconhece a verdade nessas palavras, então você está pronto para a próxima fase desta jornada. Inscreva-se no canal É o Observador Quântico agora, não como um simples clique, mas como um compromisso consigo mesmo, como uma declaração de que você está escolhendo conscientemente sair da ilusão e entrar na verdade, como uma afirmação de que você não vai mais aceitar a realidade limitada que seu cérebro programado tem construído para você. Sua inscrição é um ato de colapso quântico. É você, o observador, escolhendo uma nova possibilidade. E quando você faz essa escolha, quando você marca esse compromisso, algo na estrutura da sua percepção começa a mudar. Nos próximos capítulos, você vai descobrir exatamente como seu cérebro está fabricando cada aspecto da sua experiência. Você vai aprender sobre o atraso temporal, que significa que você nunca experimenta o momento presente. Você vai ver as ilusões específicas que seu cérebro cria para manter a aparência de continuidade. E mais importante, você vai receber as práticas exatas para reprogramar seu sistema perceptivo e começar a experimentar uma realidade expandida, abundante e milagrosa. Mas tudo começa com este momento. Tudo começa com você reconhecendo que a realidade que você está experimentando não é a realidade que existe. É apenas a versão que seu cérebro decidiu mostrar para você. E essa versão pode ser mudada. Está pronto para ver o que seu cérebro tem escondido de você? Então continue assistindo. Porque o que vem a seguir vai abalar as fundações do que você acredita ser possível. Capítulo 2. Agora você está pronto para confrontar uma verdade que vai redefinir completamente sua compreensão do tempo, do livre-arbítrio e da manifestação. Esta verdade é tão perturbadora que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca considerá-la. Mas você não é a maioria. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que há camadas mais profundas a serem reveladas. E esta camada vai mudar tudo. A verdade é esta. Você nunca experimentou o momento presente. Nunca. Nem uma única vez em toda a sua vida. Você está vivendo permanentemente no passado, cerca de 300 a 500 milissegundos atrás da realidade que está acontecendo ao seu redor. E essa lacuna temporal entre o que está acontecendo e o que você conscientemente percebe tem implicações absolutamente revolucionárias para tudo o que você acredita sobre consciência, escolha e criação da realidade. Deixe isso penetrar por um momento. Cada experiência que você já teve, cada decisão que você acredita ter tomado no momento, cada interação que você pensou estar vivendo em tempo real, tudo isso aconteceu no passado antes de você se tornar conscientemente ciente disso. Seu cérebro precisa de tempo para processar os sinais sensoriais que chegam. Ele precisa de tempo para interpretá-los, contextualizá-los, compará-los com memórias,
fazer previsões e então construir a experiência consciente que você chama de agora. Esse processo não é instantâneo. Ele leva tempo, e durante esse tempo, a realidade já seguiu em frente. Você está sempre correndo atrás, sempre experimentando um eco do que já aconteceu, sempre vivendo em uma versão atrasada da realidade. A neurociência mapeou exatamente quanto tempo leva para diferentes tipos de informação sensorial chegarem à sua consciência. Estímulos visuais levam aproximadamente 200 a 300 milissegundos para serem processados conscientemente. Estímulos auditivos são ligeiramente mais rápidos, cerca de 150 a 200 milissegundos. Estímulos táteis variam dependendo da parte do corpo, mas também levam centenas de milissegundos. Isso significa que quando você acredita estar vendo, ouvindo e sentindo algo simultaneamente, na verdade você está experimentando eventos que chegaram ao seu cérebro em momentos diferentes, mas que seu cérebro sincronizou artificialmente para criar a ilusão de simultaneidade. Seu cérebro está constantemente editando a linha do tempo da sua experiência para fazer parecer que tudo está acontecendo agora, quando na verdade tudo já aconteceu. Aqui está onde isso se torna verdadeiramente perturbador para a ideia de livre-arbítrio. Experimentos em neurociência mostraram que decisões motoras, como mover sua mão, são iniciadas no cérebro vários segundos antes de você se tornar conscientemente ciente da intenção de mover sua mão. Seu cérebro já tomou a decisão e já começou a implementá-la antes que você conscientemente experimente o pensamento de fazer isso. Então você sente que decidiu conscientemente mover sua mão, mas essa sensação de decisão consciente é retroativa. É uma narrativa que seu cérebro constrói para fazer você sentir que está no controle, quando na verdade a decisão já foi tomada em níveis subconscientes. A sensação de estar no comando, de estar tomando decisões conscientes no momento presente, é em si mesma uma ilusão fabricada pelo seu cérebro para manter a coerência da narrativa do eu. Agora, antes que isso soe como uma prisão sem esperança, deixe-me mostrar a você porque essa verdade é, na verdade, incrivelmente libertadora. Se suas decisões conscientes estão atrasadas, se você está vivendo 300 milissegundos no passado, então onde está realmente acontecendo a criação da sua realidade? Não está no nível da mente consciente. Está acontecendo no nível subconsciente, no nível das crenças profundamente programadas, das expectativas inconscientes, dos padrões neurais que foram formados ao longo de anos. Essa é a verdadeira alavanca. É aí que você pode intervir. Porque enquanto você não pode controlar conscientemente cada pensamento e cada decisão no momento, você pode reprogramar os padrões subconscientes que estão gerando esses pensamentos e decisões automaticamente. Pense nisso através da lente da física quântica. No nível quântico, o observador colapsa a função de onda. Mas aqui está o segredo que a maioria não entende. O observador quântico não é sua mente consciente atrasada. É a totalidade da sua consciência, incluindo e especialmente os níveis subconscientes que estão operando em escalas de tempo muito mais rápidas. Esses níveis subconscientes estão interagindo com o campo quântico de possibilidades constantemente, colapsando realidades, fazendo escolhas, criando experiências antes que sua mente consciente sequer saiba que algo está acontecendo. E esses níveis subconscientes são guiados pelas crenças, expectativas e programações que você carrega. Mude as programações subconscientes e você muda a forma como seu observador quântico interno está colapsando possibilidades. Mude isso e você muda a realidade que emerge para você. O atraso temporal entre evento e percepção consciente também explica algo que os mestres de manifestação têm ensinado por gerações, mas que a ciência só agora está começando a validar. Quando você tenta forçar a manifestação através do esforço consciente, através da vontade pura, através do controle mental,
você está trabalhando com a ferramenta errada. Você está tentando usar a mente consciente atrasada para criar mudanças em um nível que opera muito mais rápido do que sua consciência pode acessar. É como tentar pilotar um avião a jato com controles que respondem meio segundo depois de você movê-los. Você sempre vai estar corrigindo erros que já aconteceram, sempre reagindo a uma realidade que já mudou. Mas quando você programa o piloto automático, quando você estabelece a direção no nível subconsciente e então permite que o sistema opere sem interferência consciente constante, o voo se torna suave, natural, sem esforço. Aqui está a prática que muda tudo. Em vez de tentar controlar conscientemente cada momento, cada pensamento, cada ação, você precisa incorporar a identidade da pessoa que você deseja ser. Não como um ato consciente de fingir, mas como uma reprogramação profunda do sistema subconsciente que está tomando decisões 300 milissegundos antes de você percebê-las. Como você faz isso? Você para de tentar controlar. Você para de tentar forçar. Você para de tentar usar sua mente consciente atrasada para microgerenciar um processo que opera em velocidades quânticas. Em vez disso, você se satura com a energia, a frequência, a sensação da identidade desejada. Você visualiza, não como um esforço mental, mas como uma imersão sensorial completa. Você sente, não superficialmente, mas visceralmente, e então você solta. Você confia que os níveis subconscientes, que estão operando muito mais rápido do que sua mente consciente, já receberam a programação e já estão colapsando as possibilidades quânticas de acordo com essa nova identidade. Isto é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz. Elas definem uma intenção e então passam todo o dia verificando consciente e ansiosamente se está funcionando. Elas monitoram, duvidam, ajustam, forçam, e cada um desses atos de verificação consciente está reafirmando a antiga programação subconsciente de falta, de separação, de não ter. Porque se você precisa verificar se está funcionando, o que isso diz ao seu subconsciente? Que você não acredita que já está feito, e o subconsciente, operando 300 milissegundos antes da sua consciência, ouve essa mensagem e continua colapsando realidades de falta, de espera, de não manifestado. A verificação consciente está sabotando o processo que você está tentando facilitar. É por isso que a entrega funciona. Não porque você está desistindo, mas porque você está parando de interferir no processo subconsciente quântico com dúvida consciente constante. Vamos aprofundar ainda mais essa compreensão do atraso temporal e suas implicações. Seu cérebro não apenas atrasa a informação sensorial, ele também sincroniza artificialmente sinais que chegam em velocidades diferentes para criar a ilusão de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando você vê alguém bater palmas, a luz viaja muito mais rápido do que o som. Você deveria ver as mãos se encontrarem antes de ouvir o som do aplauso. Mas você não experimenta isso. Você experimenta visão e som como simultâneos. Por quê? Porque seu cérebro mantém o sinal visual em um buffer, esperando que o sinal auditivo mais lento chegue, e então apresenta ambos à sua consciência como se tivessem acontecido ao mesmo tempo. Seu cérebro está literalmente editando a realidade, cortando e colando momentos de tempo para criar uma narrativa coerente e contínua. Esta capacidade de edição temporal do cérebro tem uma implicação extraordinária. Se seu cérebro já está editando, sincronizando e reorganizando o tempo da sua experiência, então o tempo como você o experimenta não é absoluto, é construído, é maleável. E se o tempo da sua experiência é maleável, então a narrativa linear que você conta sobre sua vida, sobre causa e efeito, também é construída. Seu cérebro está escolhendo quais eventos enfatizar, quais minimizar, como organizá-los em uma história que faça sentido. E essa história, essa narrativa,
se torna a lente através da qual você interpreta novas experiências. Se a narrativa é de luta, seu cérebro vai organizar novas experiências para se encaixarem nessa história. Se a narrativa é de milagres e expansão, seu cérebro vai organizar as mesmas experiências de forma completamente diferente. A história que você conta sobre quem você é está literalmente moldando a forma como seu cérebro processa e apresenta a realidade para você. Agora, aqui está a pergunta que vai abrir portas. Se você está sempre vivendo 300 milissegundos no passado, onde está o momento presente real? Onde está o agora verdadeiro? Ele está acontecendo em um nível além da percepção consciente. Está acontecendo no campo quântico, no nível das ondas de possibilidade colapsando em partículas de experiência, no nível onde seu observador subconsciente está interagindo com a realidade antes que sua mente consciente sequer saiba que existe uma interação. E é nesse nível, nesse agora verdadeiro que você nunca experimenta conscientemente, que a criação real está acontecendo. Sua mente consciente não cria. Ela experimenta o que já foi criado meio segundo atrás. Mas seu subconsciente, suas crenças profundas, sua identidade incorporada, esses estão criando constantemente no agora verdadeiro, e sua mente consciente está simplesmente recebendo os resultados com um atraso. Isso significa que a chave para mudar sua realidade não é pensar pensamentos positivos o dia todo. Não é afirmar conscientemente enquanto você secretamente duvida. É mudar quem você é no nível subconsciente, onde as decisões reais estão sendo tomadas, onde o colapso quântico real está acontecendo. E como você muda isso? Você para de viver da mente consciente atrasada. Você para de analisar, questionar, duvidar constantemente. Você entra em estados onde a mente consciente fica quieta. Meditação, visualização profunda, estados de fluxo. E nesses estados, você imprime a nova identidade diretamente no subconsciente. Você não pensa nela. Você a sente. Você a incorpora. Você se torna ela em um nível que está operando muito mais rápido do que o pensamento consciente. E então, 300 milissegundos depois, sua mente consciente começa a experimentar os resultados dessa nova programação. A realidade que você percebe conscientemente muda porque a realidade que está sendo criada no agora verdadeiro subconsciente já mudou. Tome um momento agora e sinta isso. Você não está atrasado. Você não perdeu nada. O atraso temporal não é um problema. É uma oportunidade. Porque uma vez que você compreende que sua mente consciente está apenas recebendo resultados, você para de tentar usar a ferramenta errada. Você para de forçar com a vontade consciente e começa a programar com a imersão subconsciente. Você se torna como água, não tentando controlar cada molécula conscientemente, mas assumindo naturalmente a forma do recipiente, da identidade que você escolheu. E quando você faz isso, quando você deixa de lado o controle consciente e confia no processo subconsciente quântico, algo notável acontece. Sincronicidades começam a aparecer. Oportunidades que você nunca teria notado de repente se tornam óbvias. Pessoas entram na sua vida no momento exato certo. Não porque a realidade externa mudou, mas porque a forma como seu cérebro está processando, filtrando e construindo sua experiência da realidade mudou. Seu observador quântico interno, operando no agora verdadeiro, começou a colapsar possibilidades diferentes. E 300 milissegundos depois, sua mente consciente experimenta o milagre. No próximo capítulo, você vai descobrir outra ilusão ainda mais perturbadora que seu cérebro está criando. Você vai aprender sobre as lacunas massivas na sua percepção que seu cérebro preenche com invenções completas e como essa descoberta vai mudar para sempre a forma como você entende memória, continuidade e a própria narrativa da sua vida. Mas por enquanto, deixe essa verdade sobre o atraso temporal se estabelecer. Você nunca experimentou o momento presente, mas o momento presente
é onde a criação está acontecendo. E agora, você sabe como acessá-lo, não através do esforço consciente, mas através da reprogramação subconsciente, através de se tornar, no nível mais profundo, a pessoa que você escolhe ser. E permitir que o observador quântico dentro de você, operando no agora verdadeiro, faça o trabalho que sua mente consciente nunca poderia fazer. Capítulo 3. A realidade que você experimenta como um fluxo contínuo e ininterrupto é, na verdade, uma série de fragmentos desconectados que seu cérebro está costurando desesperadamente para criar a ilusão de continuidade. Você acredita que está vendo, ouvindo e experimentando cada momento de forma suave e completa. Mas a verdade neurocientífica é chocante. Existem lacunas massivas na sua percepção, pontos cegos enormes na sua visão, períodos inteiros em que seu cérebro simplesmente para de processar informação conscientemente. E para esconder essas lacunas, para manter a ilusão de que você está no controle e consciente de tudo, seu cérebro fabrica memórias falsas, inventa detalhes que nunca estiveram lá e cria uma narrativa completamente inventada de continuidade. Sua vida inteira é um filme editado, e você é o único que não sabe que grandes cenas foram cortadas e substituídas por invenções do seu próprio cérebro. Comece com algo tão simples quanto piscar os olhos. Você pisca aproximadamente 15 a 20 vezes por minuto. Cada piscada dura cerca de 100 a 400 milissegundos. Durante esse tempo, nenhuma luz entra nos seus olhos. Você deveria experimentar escuridão total várias vezes por minuto. Mas você não experimenta. Você nunca percebe a escuridão das suas próprias piscadas. Por quê? Porque seu cérebro está editando esses momentos para fora da sua experiência consciente. Ele está criando uma ilusão de visão contínua, preenchendo os espaços em branco com previsões baseadas no que você estava vendo imediatamente antes de piscar. Você não está vendo a realidade. Você está vendo a suposição do seu cérebro sobre o que provavelmente ainda está lá. E na maioria das vezes, essa suposição está próxima o suficiente da verdade para que você nunca questione. Mas às vezes, não está. E nesses momentos, coisas mudam bem na sua frente e você simplesmente não percebe. Agora vamos mais fundo. Seus olhos têm um ponto cego físico, onde o nervo óptico se conecta à retina. Não existem células receptoras de luz nessa área. É literalmente um buraco na sua visão, do tamanho de vários graus do seu campo visual. Você deveria ver 2 buracos negros, um em cada olho, em todos os momentos da sua vida. Mas você não vê, nem uma única vez. Seu cérebro está preenchendo constantemente esses pontos cegos com informações inventadas, criando padrões, cores e formas que combinam com o ambiente ao redor. Ele está literalmente desenhando realidade onde não existe informação sensorial. E ele faz isso tão perfeitamente que você nunca, nem por um segundo, suspeita que existem partes do seu campo visual que são completamente fabricadas. Isso não é teoria. Você pode testar isso agora mesmo. Mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca confrontar o fato de que uma porção significativa do que elas acreditam estar vendo é uma alucinação criada pelo cérebro para preencher lacunas. Aqui está onde isso se torna verdadeiramente perturbador. Se seu cérebro está preenchendo pontos cegos visuais com invenções, o que mais ele está inventando? A resposta é quase tudo. Seus olhos não capturam uma imagem completa da realidade. Eles fazem movimentos sacádicos rápidos, focando em pequenos pontos de interesse, enquanto o resto do campo visual permanece borrado e indefinido. Seu cérebro pega esses pontos de foco e então constrói uma imagem completa e detalhada, inventando todos os detalhes periféricos baseado em expectativas e memórias. Você acredita que está vendo uma cena inteira com clareza, mas na realidade você está vendo apenas alguns pontos focais e seu cérebro está criando o resto. A maior parte do que você pensa que está vendo não está sendo processado dos seus olhos, está sendo gerado pela sua mente.
Isso explica algo extraordinário sobre a atenção e a manifestação. Você literalmente não pode ver coisas que você não está esperando ver, mesmo que elas estejam diretamente na sua frente. Existem experimentos onde pessoas assistem a um vídeo e são instruídas a contar quantas vezes uma bola é passada entre jogadores. No meio do vídeo, uma pessoa vestida de gorila atravessa a cena, para no centro, bate no peito e sai. Mais de 50% das pessoas que assistem ao vídeo não veem o gorila. Não porque seus olhos não captaram a imagem, mas porque seus cérebros não estavam esperando um gorila, então simplesmente editaram essa informação para fora da experiência consciente. Eles estavam focados em contar passes de bola, então tudo que não se encaixava nessa tarefa foi descartado antes de chegar à consciência. O gorila estava lá. A luz refletida dele entrou nos olhos deles. Mas seus cérebros decidiram que essa informação não era relevante e a deletaram da realidade consciente. Agora aplique isso à sua vida. Quantas oportunidades estão atravessando sua realidade neste momento, batendo no peito bem na sua frente, mas você não as está vendo porque seu cérebro não está esperando por elas? Quantas sincronicidades, quantos sinais, quantas portas abertas estão sendo editadas para fora da sua experiência consciente porque elas não se encaixam na narrativa que seu cérebro está construindo? A resposta é incontáveis. A realidade está repleta de possibilidades que você não pode ver. Não porque elas não existem, mas porque seu cérebro, baseado em suas crenças e expectativas limitadas, decidiu que elas não são relevantes e as filtrou antes que você pudesse conscientemente percebê-las. Você está vivendo em uma versão drasticamente editada da realidade, uma versão onde tudo que não confirma suas crenças existentes é simplesmente removido. Vamos falar sobre memória, porque aqui a ilusão da continuidade se torna ainda mais perturbadora. Você acredita que suas memórias são gravações precisas de eventos passados. Mas a neurociência provou categoricamente que isso é falso. Cada vez que você lembra de algo, você não está acessando uma gravação. Você está reconstruindo a memória do zero, usando fragmentos de informação e preenchendo o resto com invenções. E cada vez que você reconstrói uma memória, você a altera ligeiramente, incorporando emoções atuais, crenças atuais, contexto atual. Suas memórias não são registros do passado. Elas são criações do presente que você acredita serem do passado. Pior ainda, seu cérebro pode criar memórias completas de eventos que nunca aconteceram. Memórias tão vívidas e detalhadas que você juraria que são reais. A continuidade da sua vida, a história que você conta sobre quem você é e de onde veio, é parcialmente ficção. E você não tem como saber quais partes são reais e quais são inventadas. Isso tem uma implicação revolucionária para a identidade e transformação. Se suas memórias estão constantemente sendo reconstruídas e alteradas, então o passado não é fixo. Não no sentido literal de viagem no tempo, mas no sentido de que a versão do passado que você carrega, a versão que está moldando sua identidade atual, está mudando constantemente. E se está mudando constantemente de qualquer maneira, por que não mudá-la intencionalmente? Por que não reconstruir suas memórias com uma lente diferente, enfatizando diferentes aspectos, extraindo diferentes significados? Você não está atraindo a verdade, porque não existe uma verdade objetiva da memória. Existe apenas a versão que seu cérebro está construindo agora. E se você pode escolher conscientemente como construir essa versão, você pode mudar a identidade que essas memórias estão criando. Aqui está a prática. Pegue uma memória que você tem usado para se definir negativamente. Uma falha, uma rejeição, um trauma. Agora reconstrua essa memória conscientemente, mas desta vez procure evidências de força, de resiliência, de crescimento. Não invente eventos que não aconteceram, mas mude a ênfase, mude o que você escolhe focar, mude o significado que você extrai. Seu cérebro já está fazendo isso de qualquer forma,
inconscientemente, reforçando narrativas antigas. Mas quando você faz isso conscientemente, você assume o controle editorial do filme da sua vida. Você para de ser vítima de uma história que seu cérebro está contando sobre você e se torna o diretor consciente dessa narrativa. E quando a narrativa muda, a identidade que ela sustenta também muda. E quando a identidade muda, a realidade que seu cérebro constrói para se alinhar com essa identidade também muda. A ilusão da continuidade também se manifesta em algo chamado cegueira de mudança. Quando uma cena muda gradualmente, mesmo que a mudança seja grande, a maioria das pessoas não percebe. Alguém pode trocar de roupa, a cor de uma parede pode mudar, objetos podem aparecer ou desaparecer. E se a mudança acontece durante uma interrupção breve ou uma distração, seu cérebro simplesmente não registra. Ele assume continuidade. Ele assume que nada de significativo mudou. E então ele constrói uma experiência de realidade estável e contínua, mesmo quando a realidade objetiva está mudando constantemente. Isso significa que a realidade pode estar mudando ao seu redor agora, em resposta às suas novas crenças, às suas novas frequências, e você pode não estar percebendo porque seu cérebro está assumindo continuidade. Ele está editando as mudanças para fora da sua percepção para manter a ilusão de estabilidade. É por isso que as pessoas dizem que a manifestação não está funcionando quando, na verdade, pode estar funcionando perfeitamente. Pequenas mudanças estão acontecendo, sincronicidades estão emergindo, oportunidades estão aparecendo. Mas porque seu cérebro está programado para ver continuidade, para ver a mesma realidade antiga, ele está filtrando essas mudanças. Ele está editando-as para fora da sua consciência. E então, você olha ao redor e diz que nada mudou, quando na verdade, tudo está mudando. Mas você está cego para as mudanças porque seu cérebro está protegendo a narrativa antiga de estabilidade. A solução não é tentar forçar mudanças maiores, é treinar seu cérebro para perceber as pequenas mudanças que já estão acontecendo. É quebrar a ilusão de continuidade intencionalmente, procurando ativamente por evidências de transformação, não importa quão sutis. Quando você faz isso, quando você conscientemente nota mudanças, você está reforçando uma nova narrativa, uma narrativa de fluxo, de transformação, de realidade responsiva. E quanto mais você reforça essa narrativa, mais seu cérebro começa a construir uma experiência de realidade que se alinha com ela. Vamos mais fundo na edição que seu cérebro está fazendo. Quando você move seus olhos rapidamente de um ponto para outro, um movimento chamado sacada, você fica completamente cego durante o movimento. Seu cérebro suprime toda a informação visual durante as sacadas para evitar que você experimente a imagem borrada do mundo, movendo-se rapidamente. Você faz várias dessas sacadas por segundo, o que significa que você está cego por uma porcentagem significativa do seu tempo acordado. Mas você nunca experimenta essa cegueira. Seu cérebro simplesmente remove esses momentos da sua experiência de tempo. Ele comprime o tempo, fazendo parecer que você passou instantaneamente de um ponto de foco para o próximo, quando na verdade houve um período de cegueira completa no meio. Seu cérebro está literalmente deletando momentos de tempo da sua experiência consciente e você nunca soube. Isso significa que sua experiência de tempo não é confiável. Momentos são adicionados, removidos, reorganizados, tudo para criar uma narrativa que faça sentido para você. E se seu cérebro está editando tempo, se ele está removendo e adicionando momentos, então a ideia de que você está experimentando a realidade objetiva de forma linear se desintegra completamente. Você está experimentando uma versão editada, uma versão projetada para ser coerente e compreensível, mas não necessariamente verdadeira. E aqui está onde isso se torna libertador. Se o tempo que você experimenta já é construído, se já é maleável, então você pode trabalhar com isso. Você pode usar visualização
para criar memórias de futuros desejados com tanta vivacidade que seu cérebro começa a tratá-las como memórias reais. E quando seu cérebro tem memórias de um futuro desejado, ele começa a construir uma realidade presente que se move em direção a esse futuro, porque agora ele espera que esse futuro aconteça. A expectativa cria percepção, e percepção cria experiência. Aqui está o que você precisa entender profundamente. A continuidade que você experimenta é falsa. É uma história que seu cérebro está contando. E porque é uma história, você pode mudá-la. Você pode interromper a narrativa antiga de estagnação e começar uma nova narrativa de transformação acelerada. Você não faz isso através do esforço. Você faz isso através da atenção. Você para de procurar por confirmação da realidade antiga e começa a procurar ativamente por evidências da realidade nova. Você procura por mudanças, por sincronicidades, por sinais de que a transformação está acontecendo. E cada vez que você encontra um, você reforça a nova narrativa. Você diz ao seu cérebro: veja, as coisas estão mudando, a realidade é fluida. Eu estou me transformando. E quanto mais você faz isso, mais seu cérebro começa a construir experiências que se alinham com essa narrativa. Porque seu cérebro é uma máquina de confirmação de narrativas. Seja qual for a história que você diz a ele, ele vai procurar evidências para confirmá-la. Então conte uma história melhor. No próximo capítulo, você vai descobrir como se tornar o observador quântico consciente dentro da sua própria vida. Você vai aprender como seu ato de atenção não está apenas percebendo a realidade, mas literalmente colapsando possibilidades quânticas em experiências manifestadas. E mais importante, você vai receber as práticas exatas para usar esse poder intencionalmente, para se tornar o criador consciente da sua realidade, em vez de uma vítima das ilusões que seu cérebro está construindo. Mas primeiro, deixe essa verdade sobre a continuidade se estabelecer. Sua vida não é um filme contínuo, é uma série de fragmentos que seu cérebro está editando, e uma vez que você vê a edição acontecendo, você pode assumir o papel de editor. Você pode decidir quais cenas enfatizar, quais esquecer, que narrativa construir. E quando você faz isso conscientemente, a realidade que você experimenta se transforma para refletir a nova história que você está contando. Capítulo 4. Agora você está pronto para confrontar a verdade mais poderosa e transformadora de todas. Você não é um observador passivo da realidade. Você é o observador quântico, e seu ato de atenção está literalmente colapsando ondas de possibilidade infinita em experiências manifestadas específicas. A física quântica provou que partículas existem em superposição, múltiplos estados ao mesmo tempo, até que são observadas. O ato de observação colapsa a função de onda e força a partícula a escolher um estado específico. E aqui está o que vai mudar tudo para você. O mesmo processo está acontecendo na sua vida, em cada momento, em cada situação. Sua atenção, sua observação, não está apenas notando o que está lá, está criando o que está lá. E uma vez que você compreende isso, uma vez que você vê que você é o observador quântico dentro da sua própria realidade, tudo muda. A maioria das pessoas usa sua atenção de forma completamente inconsciente. Elas permitem que sua atenção seja capturada por qualquer coisa que seja mais alta, mais brilhante, mais ameaçadora. Elas focam em problemas, em falta, em medo, em tudo que está errado. E então ficam confusas sobre por que sua realidade continua sendo cheia de problemas, falta e medo. Mas agora você entende. Sua atenção não está apenas observando esses problemas. Está colapsando possibilidades quânticas de mais problemas. Está literalmente criando mais do que você está observando. Porque no nível quântico, o observador e o observado não são separados. Eles são um sistema emaranhado. Quando você coloca sua atenção em algo, você não está apenas olhando para ele.
Você está participando na sua criação. Você está trazendo-o para a manifestação através do próprio ato de focar nele. Aqui está onde a neurociência e a física quântica se encontram de uma forma extraordinária. Seu cérebro está processando milhões de bits de informação sensorial a cada segundo. Mas sua consciência só pode focar em cerca de 40 a 50 bits por segundo. Isso significa que uma quantidade massiva de informação está sendo filtrada antes de chegar à sua consciência. E o que determina o que passa pelo filtro e o que é descartado? Suas crenças, suas expectativas e, mais importante, onde você coloca sua atenção. Quando você foca consistentemente em falta, seu cérebro programa seus filtros para procurar e permitir informação que confirma falta. Oportunidades de abundância estão lá, na realidade objetiva, mas elas são filtradas antes de chegarem à sua consciência, porque seu filtro não está programado para reconhecê-las. Então, em um sentido muito real, sua atenção está determinando quais possibilidades quânticas colapsam em sua experiência consciente. Você não está vendo uma realidade objetiva. Você está vendo a realidade que sua atenção está criando. Pense nisso profundamente. No nível quântico, múltiplas versões da realidade existem simultaneamente em superposição. A versão onde você é bem-sucedido e a versão onde você falha existem ambas como ondas de possibilidade, até que algo colapsa uma delas em manifestação. E o que é esse algo? É o observador. É a consciência interagindo com o campo. E na sua vida, esse observador é você. Mais especificamente, é onde você coloca sua atenção, o que você escolhe focar, o que você escolhe alimentar com sua energia consciente. Quando você foca em sucesso, quando você visualiza sucesso, quando você sente sucesso, você está colapsando a função de onda na direção da versão da realidade onde o sucesso existe. Mas quando você foca em fracasso, quando você se preocupa com fracasso, quando você ensaia mentalmente fracasso, você está colapsando a função de onda na direção dessa versão. Suas duas opções não estão competindo igualmente. A que recebe sua atenção, sua energia observadora, é a que colapsa em manifestação. Isso não é pensamento mágico. Isso é física quântica aplicada à consciência. E existem práticas específicas para usar isso intencionalmente. A primeira é simplesmente tornar-se consciente de onde sua atenção está indo. A maioria das pessoas não tem ideia. Elas estão em piloto automático, permitindo que sua atenção seja sequestrada por qualquer estímulo externo ou padrão de pensamento interno antigo. Mas você não pode mais se dar ao luxo de ser inconsciente. Comece a monitorar sua atenção ao longo do dia. Onde ela está? No que você está focando? Em problemas ou possibilidades? Em falta ou abundância? Em medo ou amor? Não julgue a si mesmo quando encontrar sua atenção em lugares negativos. Simplesmente note, simplesmente torne-se consciente, porque consciência é o primeiro passo para a mudança. Uma vez que você vê onde sua atenção está indo, você pode começar a redirecioná-la intencionalmente. A segunda prática é o que eu chamo de colapso quântico intencional. Várias vezes ao dia, pare e pergunte a si mesmo: qual versão da realidade eu quero colapsar em manifestação agora? E então coloque sua atenção totalmente nessa versão, não superficialmente, não como um exercício mental rápido, mas com imersão sensorial completa. Veja-a, sinta-a, ouça-a, incorpore a frequência dela. Faça isso por 60 a 90 segundos de foco total e não diluído. Quando você faz isso, você está literalmente colapsando ondas de possibilidade quântica. Você está trazendo essa versão da realidade do campo de potencialidade para o campo da manifestação. E quanto mais você faz isso, quanto mais você pratica colapso intencional, mais rápido as mudanças começam a aparecer na sua realidade física. Não porque você está forçando a realidade a mudar, mas porque você está parando de colapsar as versões antigas e começando a colapsar as novas.
Aqui está o segredo que menos de 1% das pessoas entendem. Você não pode colapsar uma versão da realidade enquanto simultaneamente duvida que ela pode existir. Dúvida é, em si mesma, uma forma de atenção. E quando você duvida, você está colocando sua energia observadora na versão onde a coisa que você quer não é possível. Você está colapsando a função de onda na direção da impossibilidade. Isso é porque dúvida é tão destrutiva para a manifestação. Não é que o universo está punindo você por duvidar. É que dúvida é você usando seu poder de observador quântico para colapsar a possibilidade oposta à que você conscientemente deseja. Você está trabalhando contra si mesmo. Então a chave não é eliminar dúvida através da força de vontade, porque isso apenas dá mais energia a ela. A chave é redirecionar sua atenção de forma tão completa que não há energia sobrando para a dúvida. Você está tão imerso na versão desejada da realidade que dúvida simplesmente não recebe combustível. Vamos falar sobre algo chamado decoerência quântica, porque isso explica por que algumas manifestações demoram tanto. No nível quântico, as partículas podem existir em estados emaranhados, onde elas estão conectadas através de distância e tempo. Mas quando o ambiente interage com essas partículas, ele causa decoerência, destruindo o emaranhamento e forçando as partículas a assumirem estados clássicos definidos. Na sua vida, decoerência acontece quando você permite que influências externas, opiniões de outras pessoas, evidências aparentes do oposto, interrompam sua coerência interna. Você estava em um estado quântico coerente de foco e fé, e então alguém diz algo, ou você vê algo que contradiz sua visão, e bum, decoerência. Você colapsa de volta para a realidade clássica antiga. Você perde o estado quântico de possibilidade, e a manifestação para ou reverte. A solução é o que eu chamo de coerência de identidade. Você precisa manter um estado interno tão forte, tão estável, tão inabalável, que influências externas não podem causar decoerência. Como você faz isso? Você para de procurar por validação externa. Você para de verificar se está funcionando. Você para de pedir a outras pessoas para confirmarem que sua visão é possível. Cada vez que você faz essas coisas, você está convidando decoerência. Você está permitindo que o ambiente interfira no seu estado quântico interno. Em vez disso, você mantém sua coerência internamente. Você sabe o que você está colapsando, você sente a frequência disso, você incorpora a identidade disso, e você não permite que nada externo perturbe esse estado. Isso não é arrogância, isso não é negar a realidade, isso é física quântica prática. Você está protegendo seu estado coerente de observador para que ele possa colapsar a função de onda sem interferência. Aqui está outra camada que vai aprofundar sua compreensão. Você não é o único observador colapsando possibilidades quânticas. Todas as pessoas ao seu redor também estão observando. Também estão colapsando. E quando múltiplos observadores estão focando na mesma coisa, o colapso se torna mais forte, mais estável. Isso é porque consciência coletiva é tão poderosa. Quando um grupo de pessoas mantém a mesma visão, a mesma frequência, o mesmo foco, elas estão colapsar coletivamente ondas de possibilidade em manifestação compartilhada. Mas aqui está o desafio. Se você está cercado por pessoas que estão colapsando realidades de medo, falta e limitação, a energia observadora delas pode criar decoerência na sua. Não porque elas têm poder sobre você, mas porque você está inconscientemente permitindo que a atenção delas influencie a sua. Você começa a ver através dos olhos delas. Você começa a duvidar da sua visão. Você permite decoerência. A proteção contra isso não é isolamento. É se tornar tão forte como observador consciente que você pode estar no meio do caos, do medo, da negatividade e ainda manter sua coerência interna. Você pode testemunhar o que outras pessoas estão colapsando sem participar no colapso delas. Você mantém sua atenção,
sua energia observadora, focada na versão da realidade que você está escolhendo manifestar. E aqui está o que acontece quando você faz isso consistentemente. Você começa a influenciar o campo quântico ao seu redor. Outras pessoas começam a sentir a coerência da sua visão. Elas começam a ser atraídas para a frequência que você está incorporando. E algumas delas começam a colapsar possibilidades similares. Você se torna um catalisador, não forçando ninguém, mas simplesmente mantendo uma frequência tão clara e coerente que ela influencia o campo. Agora, aqui está a prática mais poderosa de todas. No final de cada dia, antes de dormir, faça uma revisão quântica. Reviva seu dia, mas desta vez, conscientemente reescreva os momentos onde você colapsou a versão errada da realidade. Você ficou com raiva? Reescreva. Veja-se respondendo com calma e sabedoria. Você entrou em falta? Reescreva. Veja-se reconhecendo abundância. Você sentiu medo? Reescreva. Veja-se sentindo coragem e confiança. Isso não é negar o que aconteceu. Isso é usar o fato de que memórias são maleáveis e que seu cérebro não distingue perfeitamente entre experiências vividamente imaginadas e experiências reais. Quando você reescreve seu dia quanticamente, você está reprogramando os padrões neurais que vão determinar como você colapsa possibilidades amanhã. Você está treinando seu observador interno para escolher versões melhores da realidade automaticamente. E quanto mais você faz isso, mais seu comportamento padrão, sua resposta automática, se torna alinhada com a versão mais elevada de você mesmo. Tome um momento agora e sinta o peso e a liberdade disso. Você é o observador quântico. Sua atenção não está apenas vendo a realidade, está criando-a. Cada momento, você está colapsando possibilidades infinitas em experiências específicas. E a questão não é se você tem esse poder. Você tem, sempre teve. A questão é, você vai usar esse poder conscientemente ou inconscientemente. Vai continuar colapsando as mesmas realidades antigas, porque é isso que você sempre fez, porque é aí que sua atenção vai automaticamente, ou você vai assumir o papel de observador consciente, direcionando sua atenção intencionalmente, colapsando as versões da realidade que você realmente deseja experimentar. A escolha sempre foi sua, mas agora você sabe que é uma escolha. Agora você vê o mecanismo, e ver o mecanismo é o primeiro passo para dominá-lo. No próximo capítulo, você vai descobrir a ferramenta mais poderosa que seu cérebro possui para filtrar realidade e como reprogramá-la para começar a ver as oportunidades, sincronicidades e milagres que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você. Você vai aprender sobre o sistema de ativação reticular, o porteiro da sua consciência, e como transformá-lo de um bloqueador de possibilidades em um revelador de milagres. Mas primeiro, comprometa-se com a prática. Torne-se consciente de onde sua atenção está indo. Pratique colapso quântico intencional. Proteja sua coerência interna, porque você não é uma vítima da realidade. Você é o observador criando-a. E agora que você sabe disso, nada mais pode ser o mesmo. Capítulo 5. Existe um sistema dentro do seu cérebro que está determinando, neste exato momento, o que você pode ver e o que permanece invisível para você. Ele está decidindo quais oportunidades chegam à sua consciência e quais são bloqueadas antes mesmo de você saber que existem. Ele está filtrando a realidade através das suas crenças, das suas expectativas, da sua identidade atual, e apresentando apenas a informação que confirma o que você já acredita ser verdade. Esse sistema é chamado de sistema de ativação reticular e é o porteiro entre o inconsciente e o consciente, entre possibilidade infinita e experiência manifestada. E aqui está o que vai mudar sua vida. Esse sistema pode ser reprogramado. Você pode transformá-lo de um bloqueador de milagres em um revelador de sincronicidades. Mas primeiro, você precisa entender exatamente como ele está operando contra você agora.
O sistema de ativação reticular é uma rede de neurônios na base do seu cérebro que processa e filtra toda a informação sensorial antes que ela chegue à sua consciência. Ele é responsável por decidir o que é importante e o que pode ser ignorado. Sem ele, você seria inundado por milhões de bits de informação a cada segundo, incapaz de focar em qualquer coisa. Então, em um sentido, ele é essencial. Mas aqui está o problema. Ele toma suas decisões baseado nas suas crenças e expectativas existentes. Se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, seu sistema de ativação reticular vai filtrar oportunidades financeiras que não se encaixam nessa crença. Elas estarão lá, na sua realidade objetiva, mas ele vai decidir que elas não são relevantes para você e simplesmente não vai permitir que cheguem à sua consciência. Você vai passar por oportunidades de abundância todos os dias e nunca vê-las, não porque elas não existem, mas porque seu filtro cerebral decidiu que elas não são para você. Isso explica por que duas pessoas podem estar na mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Uma pessoa vê oportunidades em todo lugar, enquanto a outra só vê obstáculos. Não é que a realidade objetiva é diferente. É que seus sistemas de ativação reticular estão programados de forma diferente. Um está programado para procurar e permitir informação relacionada a oportunidades. O outro está programado para procurar e permitir informação relacionada a obstáculos. E aqui está a verdade perturbadora. Você programou seu sistema de ativação reticular ao longo de anos e décadas, através das coisas em que você focou consistentemente, das histórias que você contou sobre si mesmo, das identidades que você incorporou. Se você focou em escassez, seu sistema agora está programado para encontrar escassez. Se você focou em possibilidades, ele está programado para encontrar possibilidades. E ele vai continuar operando nessa programação automaticamente, filtrando realidade de acordo com ela, a menos que você intervenha conscientemente. Aqui está um exemplo concreto de como isso funciona. Pense na última vez que você considerou comprar um carro específico. Talvez você nunca tivesse notado esse modelo antes. Mas assim que começou a considerar comprá-lo, de repente você começou a vê-lo em todo lugar. Na rua, no estacionamento, em anúncios. Parecia que todo mundo tinha esse carro. Mas é claro, esses carros sempre estiveram lá. A diferença é que agora seu sistema de ativação reticular estava programado para reconhecer esse carro como relevante. Então ele começou a permitir que informação sobre ele chegasse à sua consciência. Ele desbloqueou um canal de percepção que estava fechado antes. Isso demonstra algo extraordinário. A realidade que você experimenta não é a realidade que existe. É a realidade que seu sistema de ativação reticular decidiu mostrar para você. E se ele pode desbloquear percepção de carros, ele pode desbloquear percepção de qualquer coisa. Oportunidades, sincronicidades, soluções. Caminhos que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você. Agora, aqui está onde isso se conecta com manifestação e física quântica. Quando você define uma intenção clara, quando você visualiza um resultado desejado, quando você sente a frequência de uma realidade nova, você não está apenas pensando positivo. Você está reprogramando seu sistema de ativação reticular. Você está dizendo a ele, isso é importante agora, preste atenção nisso, procure por isso, permita informação relacionada a isso. E quando você faz isso consistentemente, quando você satura seu sistema com a frequência do desejado, ele começa a desbloquear canais de percepção que estavam fechados. Você começa a notar coisas que sempre estiveram lá. Conversas que teriam passado despercebidas de repente capturam sua atenção porque contêm uma pista para o seu desejo. Pessoas que você teria ignorado de repente se destacam porque podem ser conexões importantes. Oportunidades que seu cérebro teria filtrado como irrelevantes, de repente se tornam óbvias. A realidade não mudou. Seu filtro mudou. E quando seu filtro muda, sua experiência da realidade muda completamente.
Mas aqui está o que a maioria das pessoas faz errado. Elas definem uma intenção, visualizam uma vez ou duas, e então passam o resto do dia focando em evidências de que não está funcionando. Elas focam na falta atual, no problema atual, em tudo que ainda não mudou. E cada vez que fazem isso, elas estão reprogramando seu sistema de ativação reticular de volta para a configuração antiga. Elas estão dizendo a ele, na verdade, falta é mais importante, problemas são mais relevantes, preste atenção nisso em vez disso. E então ficam confusas sobre por que continuam vendo apenas falta e problemas. Mas não é mistério. É simplesmente como o sistema funciona. Ele mostra a você o que você programa nele através da sua atenção consistente. Então, se você quer reprogramá-lo, você precisa de consistência. Você precisa saturar seu sistema com a frequência do desejado, com mais intensidade e mais frequência do que você está saturando-o com a frequência do indesejado. É uma batalha pela sua atenção, e você precisa vencer essa batalha conscientemente. Aqui está a prática específica para reprogramar seu sistema de ativação reticular. Todo dia, idealmente pela manhã antes que o mundo capture sua atenção, passe de 10 a 15 minutos em imersão total na realidade que você deseja experimentar. Não como fantasia, não como algo distante, mas como se já fosse real agora. Veja através dos olhos da pessoa que você está se tornando. Ouça os sons dessa realidade. Sinta as sensações físicas. Envolva todos os sentidos. E enquanto faz isso, diga ao seu sistema de ativação reticular, em voz alta se possível: mostre-me evidências de que isso está se manifestando. Mostre-me oportunidades relacionadas a isso. Mostre-me sincronicidades que confirmam que estou no caminho certo. Você está dando instruções diretas ao porteiro do seu cérebro. Você está programando-o para procurar por tipos específicos de informação. E então, ao longo do dia, quando seu sistema de ativação reticular começa a desbloquear essas informações, você precisa reconhecê-las conscientemente. Você precisa notar as sincronicidades, reconhecer as oportunidades, celebrar as evidências, porque cada vez que você faz isso, você está reforçando a nova programação. Vamos mais fundo em como isso funciona neurologicamente. Seu sistema de ativação reticular trabalha estreitamente com algo chamado sistema límbico, o centro emocional do seu cérebro. Informações que carregam carga emocional forte têm prioridade. Elas têm mais probabilidade de passar pelo filtro e chegar à consciência. Isso é porque você sempre nota ameaças, porque medo é uma emoção forte. Mas você pode usar esse mecanismo intencionalmente. Quando você visualiza sua realidade desejada, não faça isso de forma plana e emocional. Injete emoção intensa nela. Sinta alegria, excitação, gratidão, amor. Quanto mais forte a emoção, mais seu sistema de ativação reticular vai considerar essa informação prioritária. Ele vai começar a procurar por coisas no ambiente externo que correspondam a essa frequência emocional. Você está essencialmente dizendo ao seu cérebro: isso me faz sentir dessa forma. Então, encontre mais coisas no mundo que me façam sentir assim. E ele vai. Porque é literalmente para isso que ele foi projetado. Aqui está algo que poucas pessoas percebem. Seu sistema de ativação reticular não distingue entre passado, presente e futuro. Ele não sabe se algo realmente aconteceu ou se você imaginou vividamente. Ele responde à intensidade da impressão neural, não à fonte dela. Isso significa que quando você visualiza com detalhes sensoriais ricos e emoção forte, você está criando impressões neurais que são tão fortes quanto memórias reais. E seu sistema de ativação reticular começa a procurar por mais experiências que correspondam a essas impressões. Ele trata suas visualizações como memórias de coisas que já aconteceram e então procura por mais do mesmo. Isso é porque visualização funciona quando feita corretamente. Não é magia, é neurociência.
Você está programando o filtro do seu cérebro para reconhecer e permitir tipos específicos de realidade. E quanto mais você faz isso, mais forte a programação se torna, até que se torna automática. Seu sistema de ativação reticular começa a procurar e permitir essas realidades sem esforço consciente da sua parte. Agora, deixe-me abordar algo crucial. Algumas pessoas ouvem isso e pensam que é sobre negar a realidade ou viver em fantasia, mas é exatamente o oposto. É sobre ver mais da realidade, não menos. A realidade objetiva está cheia de possibilidades infinitas, mas você só está vendo uma fração minúscula delas, porque seu filtro está bloqueando o resto. Reprogramar seu sistema de ativação reticular não é criar ilusões. É remover as ilusões, os bloqueios perceptivos que estão impedindo você de ver oportunidades e caminhos que realmente existem. Aquele gorila que a maioria das pessoas não vê no experimento porque estão focadas em contar passes de bola, ele está realmente lá. Ele não é uma ilusão. A ilusão é não vê-lo. A ilusão é ter um filtro tão estreito que você perde a maior parte do que está acontecendo ao seu redor. Então, quando você expande seu filtro, quando você reprograma seu sistema para reconhecer mais possibilidades, você está se tornando mais alinhado com a realidade, não menos. Aqui está outra camada poderosa. Seu sistema de ativação reticular também responde a perguntas. Quando você faz uma pergunta, seu cérebro automaticamente começa a procurar por respostas. Ele trata a pergunta como uma prioridade e direciona recursos para resolvê-la. Então, use isso intencionalmente. Em vez de afirmar problemas, faça perguntas empoderadoras. Em vez de dizer que não tenho dinheiro suficiente, pergunte: como posso criar mais fluxo financeiro facilmente? Em vez de dizer que não sei o que fazer, pergunte: qual é o próximo passo mais alinhado? Quando você faz essas perguntas, especialmente repetidamente, seu sistema de ativação reticular começa a procurar por respostas. Ele começa a anotar informações, conversas, oportunidades que contêm pistas para as respostas. Você não está magicamente criando as respostas do nada. Você está desbloqueando sua capacidade de perceber as respostas que já existem ao seu redor, mas que seu filtro estava bloqueando porque você estava focado em afirmar o problema em vez de procurar pela solução. Tome um momento e considere o quão profundamente isso muda tudo. Você não está preso em uma realidade fixa. Você está preso em uma percepção fixa. E essa percepção é determinada pelo seu sistema de ativação reticular, que está operando em uma programação que você instalou, na maioria das vezes inconscientemente, ao longo de anos. Mas agora você sabe como funciona. Agora você vê o mecanismo, e ver o mecanismo significa que você pode mudá-lo. Você pode reprogramar seu filtro. Você pode treinar seu cérebro para procurar e permitir tipos diferentes de informação. Você pode transformar seu sistema de ativação reticular de um bloqueador de possibilidades em um revelador de milagres. E quando você faz isso, quando você consistentemente programa seu sistema para reconhecer abundância, oportunidades, sincronicidades, amor, sua experiência da realidade se transforma. Não porque a realidade mudou, mas porque você desbloqueou sua capacidade de ver o que sempre esteve lá. No próximo capítulo, você vai integrar tudo o que aprendeu e receber as práticas finais para viver além das ilusões perceptivas que seu cérebro cria. Você vai descobrir como manter coerência entre quem você está se tornando e como seu cérebro constrói sua realidade, e como navegar o mundo sem ser puxado de volta para as antigas programações. Mas antes de irmos para lá, comprometa-se agora. Comprometa-se a reprogramar seu sistema de ativação reticular. Passe aqueles 10 a 15 minutos toda manhã, saturando seu sistema com a frequência do desejado. Faça perguntas empoderadoras, reconheça sincronicidades, porque cada vez que você faz isso, você está instalando uma nova linha de código no software do seu cérebro. E quando o software muda, a realidade que ele processa e apresenta para você
também muda. Você não está esperando que a realidade mude para então acreditar. Você está mudando seu filtro para então experimentar a realidade que sempre esteve disponível, mas era invisível para você até agora. Capítulo 6. Agora você está no limiar da transformação mais profunda que pode experimentar. Você entendeu que seu cérebro fabrica a realidade, que você vive 300 milissegundos no passado, que a continuidade é uma ilusão editada, que você é o observador quântico colapsando possibilidades e que seu sistema de ativação reticular determina o que você pode ver. Mas compreensão intelectual não é suficiente. A questão agora não é o que você sabe, mas quem você está se tornando. Porque todas essas verdades, todas essas revelações, só têm poder quando são incorporadas, quando se tornam a base da sua identidade, quando você vive a partir delas em cada momento. Este capítulo final é sobre integração, sobre a prática diária de viver além das ilusões perceptivas e sobre manter a coerência entre a versão mais elevada de você mesmo e a realidade que seu cérebro está construindo. Está pronto para a emergência da nova percepção? Então, vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender é que transformação não é um evento único. Não é uma iluminação instantânea onde tudo muda para sempre. É uma prática diária, um compromisso momento a momento de escolher conscientemente como você vai observar, como você vai focar, como você vai responder. Seu cérebro foi programado durante décadas para operar de uma certa forma, para construir uma certa versão da realidade. Essa programação não desaparece porque você assistiu a este vídeo ou leu um livro. Ela só muda através da repetição consistente de novos padrões. Então, o que eu vou compartilhar agora não são truques ou atalhos, são práticas de incorporação que, quando feitas consistentemente, reprogramam completamente a forma como seu cérebro processa e constrói sua experiência da realidade. E quando essa reprogramação se completa, você não está mais vivendo nas ilusões. Você está vivendo conscientemente, criando intencionalmente, experimentando uma realidade expandida que a maioria das pessoas nunca saberá que é possível. A prática central, a fundação de tudo, é o que eu chamo de check-in quântico. Várias vezes ao dia, você para e faz 3 perguntas a si mesmo. Primeira, onde minha atenção está agora? Segunda, essa atenção está colapsando a versão da realidade que eu desejo? Terceira, se não, qual versão eu escolho colapsar agora? Essas 3 perguntas simples trazem você de volta ao poder do observador consciente. Elas interrompem os padrões automáticos. Elas quebram o transe da percepção inconsciente. E elas criam um momento de escolha, onde você pode redirecionar sua energia observadora intencionalmente. No início, você vai esquecer de fazer isso. Você vai ficar preso nos padrões antigos por horas antes de lembrar. Isso é normal. Mas toda vez que você lembra, toda vez que você faz o check-in quântico, você está fortalecendo o músculo da consciência. E quanto mais forte esse músculo fica, mais automático o processo se torna, até que eventualmente você está vivendo em um estado de observação consciente constante. A segunda prática é a recalibração de identidade matinal. Antes de fazer qualquer outra coisa quando acordar, antes de verificar seu telefone, antes de pensar sobre seu dia, você passa de 5 a 10 minutos se lembrando de quem você está se tornando. Não quem você foi ontem, não quem as pessoas esperam que você seja, mas a versão mais elevada de você mesmo que você está escolhendo incorporar. Você sente essa identidade, você visualiza através dos olhos dela. Você pergunta a si mesmo, como essa versão de mim se move pelo mundo? Como ela responde a desafios? Que frequência ela carrega? E então você ancora essa frequência no seu corpo através da respiração, através do movimento, através de qualquer prática física que funcione para você. Você está programando seu sistema nervoso antes que o mundo tenha chance de programá-lo. Você está estabelecendo a frequência do dia
antes que estímulos externos comecem a puxá-lo em direções diferentes. Esta prática sozinha, feita consistentemente, vai mudar sua vida mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer. A terceira prática é o testemunho sem apego. À medida que você se move pelo seu dia, você vai encontrar situações, pessoas e circunstâncias que parecem contradizer a realidade que você está escolhendo colapsar. Você vai ver evidências de falta, de problemas, de obstáculos. A reação antiga seria identificar-se com essas evidências, torná-las significativas, permitir que elas colapsem você de volta para a versão antiga da realidade. Mas agora você tem uma opção diferente. Você testemunha. Você reconhece que sim, isso está aparecendo na realidade agora, mas você não dá significado a isso. Você não faz disso uma história sobre quem você é ou o que é possível para você. Você simplesmente vê isso como informação passando pelo seu campo de percepção, e você escolhe não energizá-la com sua atenção ou emoção. Isso não é negar a realidade. Isso é entender que a realidade que você vê agora é o resultado de observações passadas, de colapsos quânticos que você fez ontem, na semana passada, no mês passado. E se você continua dando atenção a ela, você vai continuar colapsando mais do mesmo. Mas se você testemunha sem apego e redireciona sua atenção para o que você está escolhendo criar, você quebra o ciclo. Aqui está onde muitas pessoas ficam presas. Elas esperam que a realidade externa mude primeiro, e então elas vão acreditar. Mas isso é exatamente ao contrário de como funciona. A realidade externa que você vê agora é sempre um eco do seu estado interno passado. Se você espera que ela mude primeiro, você nunca muda seu estado interno, então você continua gerando mais do mesmo eco. O colapso quântico não acontece da realidade externa para o seu interno. Ele acontece do seu interno para a realidade externa. Você muda internamente. Você mantém esse novo estado consistentemente, apesar das evidências externas antigas. E então, com um atraso, a realidade externa começa a refletir o novo estado. Mas durante esse período de atraso, você tem que manter coerência. Você tem que continuar colapsando a nova versão, mesmo quando a antiga ainda está aparecendo. Isso é fé. Não fé cega, mas fé baseada na compreensão de como percepção e manifestação realmente funcionam. A quarta prática é o que eu chamo de alimentação perceptiva consciente. Você precisa se tornar extremamente seletivo sobre o que você permite entrar no seu campo perceptivo. Cada notícia que você lê, cada conversa que você tem, cada vídeo que você assiste, cada ambiente em que você passa tempo, tudo isso está programando seu sistema de ativação reticular. Se você está constantemente consumindo conteúdo sobre problemas, crises, medos, seu sistema está sendo programado para procurar e permitir mais dessas informações. Se você está cercado por pessoas que vivem em estados de reclamação, dúvida e limitação, sua energia observadora está sendo influenciada por elas. Isso não significa que você precisa viver em uma bolha ou negar os desafios do mundo, mas significa que você precisa ser intencional. Escolha conscientemente o que você consome. Proteja seu campo perceptivo como você protegeria um jardim, removendo ervas daninhas e plantando sementes do que você quer crescer. E quando você precisa interagir com energias negativas, faça-o de um lugar de testemunho centrado, não de absorção inconsciente. A quinta prática é a celebração de evidências. À medida que você começa a reprogramar seu sistema de ativação reticular, pequenas sincronicidades vão começar a aparecer. Você vai pensar em alguém e eles vão ligar. Você vai precisar de informação e ela vai aparecer de forma inesperada. Você vai ter um pensamento sobre uma oportunidade e ela vai se manifestar dias depois. A maioria das pessoas descarta essas sincronicidades como coincidências ou não as nota. Mas você não pode mais fazer isso. Toda vez que você nota uma sincronicidade, não importa quão pequena,
Você para e celebra conscientemente. Você reconhece que isso é evidência de que seu observador quântico está colapsando novas possibilidades. Você sente gratidão. Você diz em voz alta, se possível, estou vendo as mudanças. A realidade está respondendo, mais está vindo. Por que isso é tão importante? Porque cada celebração reforça a nova programação do seu sistema de ativação reticular. Você está dizendo ao seu cérebro, isso é importante, preste mais atenção nisso, mostre-me mais disso. E quanto mais você faz isso, mais sincronicidades começam a aparecer, até que sua vida se torna uma cascata contínua delas. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você mantém essas práticas consistentemente por semanas e meses. Seu cérebro começa a construir uma realidade fundamentalmente diferente. Você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Você começa a sentir possibilidades onde antes sentia limitação. Conversas que teriam sido comuns de repente se tornam portais para conexões profundas. Momentos que teriam passado despercebidos se tornam repletos de significado. Não porque você está inventando significado onde não há nenhum, mas porque você removeu os filtros que estavam bloqueando você de ver o significado que sempre esteve lá. Você começa a viver no que eu chamo de estado de percepção expandida, onde você está constantemente ciente de que está observando, de que está colapsando, de que está criando. E desse estado, milagres não são mais milagres. Eles são simplesmente a operação natural de um observador consciente interagindo intencionalmente com o campo quântico de possibilidades. Mas aqui está o desafio que você vai enfrentar. À medida que você muda, à medida que sua percepção se expande, você pode começar a se sentir desalinhado com o mundo ao seu redor. Pessoas que estavam confortáveis em sua vida podem começar a se sentir discordantes. Ambientes que eram familiares podem começar a se sentir restritivos. Isso não é um problema. É um sinal de que você está evoluindo além da versão antiga de você mesmo. A solução não é tentar voltar para fazer os outros confortáveis. A solução é permitir que o desalinhamento o guie para novos alinhamentos. Novos relacionamentos que correspondem à sua nova frequência vão começar a aparecer. Novos ambientes que apoiam sua percepção expandida vão se revelar. Você precisa ter coragem de soltar o que não ressoa mais, mesmo que seja familiar, mesmo que seja seguro, porque segurar a versão antiga quando você evoluiu além dela cria fricção interna, e essa fricção desacelera ou bloqueia completamente a manifestação da nova realidade que você está colapsando. Aqui está algo crucial que precisa ser dito. Este caminho de percepção expandida não é sobre se tornar perfeito, não é sobre nunca ter dúvidas, nunca sentir medo, nunca cair em padrões antigos. Você vai ter dias onde esquece tudo isso e opera no piloto automático antigo. Você vai ter momentos de dúvida profunda, onde questiona se alguma coisa disso é real. E isso é completamente normal. A diferença é que agora, quando esses momentos acontecem, você tem consciência deles. Você pode vê-los pelo que são, padrões neurais antigos sendo ativados, não verdades sobre quem você é ou o que é possível. E quando você os vê como padrões, você pode escolher não segui-los. Você pode fazer o check-in quântico, recalibrar sua identidade e retornar ao estado de observador consciente. A transformação não é uma linha reta, é uma espiral ascendente onde você visita temas antigos de níveis cada vez mais elevados de consciência. Agora, tome um respiro profundo e sinta para onde esta jornada o trouxe. Você começou acreditando que a realidade era algo fixo, objetivo, acontecendo para você. Agora você sabe que a realidade é construída, maleável, sendo colapsada por você a cada momento. Você começou acreditando que era uma vítima das circunstâncias. Agora você sabe que é o observador quântico, criando as circunstâncias através de onde você coloca sua atenção. Você começou acreditando que estava vendo a realidade como ela é.
Agora você sabe que está vendo uma versão drasticamente editada, filtrada através do seu sistema de ativação reticular. E mais importante, você não apenas sabe essas coisas intelectualmente, você tem as práticas para incorporá-las, para vivê-las, para torná-las a nova base operacional da sua existência. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você reconheceu a verdade nessas palavras, então você não é mais quem era quando começou este vídeo. Algo mudou, uma porta se abriu, um portal foi atravessado. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar a porta, retornar aos padrões antigos, permitir que as ilusões o envolvam novamente. Ou você pode caminhar através do portal e comprometer-se com a vida de observador consciente, de criador intencional, de alguém que vive além das ilusões perceptivas que prendem a maioria da humanidade. Se você escolhe o portal, se você escolhe a expansão, então inscreva-se no canal É o Observador Quântico agora. Não como um ato casual, mas como um compromisso sagrado consigo mesmo, como uma declaração ao universo de que você está escolhendo consciência sobre inconsciência, criação sobre vitimização, percepção expandida sobre ilusão limitada. Sua inscrição é um ato de colapso quântico. É você, o observador, escolhendo a versão da realidade onde você continua expandindo, aprendendo e transformando. E saiba isto, o caminho à frente não é fácil, mas é infinitamente mais vivo do que a alternativa. Viver conscientemente, observar intencionalmente, colapsar deliberadamente, exige energia, atenção e compromisso. Mas a recompensa é uma vida onde você não está mais à mercê de um cérebro programado, construindo a mesma realidade limitada repetidamente. A recompensa é uma vida onde você está constantemente descobrindo novas possibilidades, experimentando sincronicidades que parecem milagrosas, manifestando realidades que você antes acreditava serem impossíveis. A recompensa é liberdade. Não liberdade das circunstâncias, mas liberdade dentro das circunstâncias. A liberdade de saber que não importa o que apareça na sua realidade, você é o observador que pode escolher como responder, onde focar, o que colapsar a seguir. Então vá agora. Vá com as práticas, vá com o conhecimento, vá com a consciência de que você é muito mais poderoso do que jamais imaginou. Seu cérebro fabrica a realidade, sim, mas agora você sabe como participar conscientemente nessa fabricação. Você sabe como reprogramar os filtros, redirecionar a atenção, colapsar novas possibilidades, e com esse conhecimento incorporado através de prática consistente, não há limite para o que você pode experimentar, criar e manifestar. A realidade que você conheceu até agora foi apenas uma fração do que é possível. A realidade expandida está esperando, e ela começa no momento em que você escolhe observá-la. Este é o fim da transmissão, mas o início da sua verdadeira jornada. Você está pronto. Você sempre esteve. Agora vá e mostre ao universo quem você realmente é.